Antes de começarmos, quero deixar algo absolutamente claro. Este vídeo não é sobre julgamento, ódio ou condenação. É um estudo do que a Bíblia ensina sobre assuntos delicados, compartilhado com reverência e respeito. Nosso propósito é trazer compreensão, cura e esperança por meio da verdade das Escrituras. Acreditamos que todas as pessoas são amadas por Deus e nada nesta mensagem tem a intenção de atingir ou atacar ninguém. Se você decidir continuar assistindo, faça-o com o coração aberto, lembrando-se de que a palavra de Deus sempre nos aponta para a redenção, o perdão e a graça. Há verdades nas Escrituras que não são fáceis de ouvir, mas são essenciais para entendermos e levarmos a sério nossa caminhada com Deus. Este vídeo não é sobre condenação, mas sobre clareza. Trata-se de descobrir como a Bíblia aborda 7 pecados sexuais proibidos, pecados que muitos tentam ignorar, redefinir ou suavizar, mas que Deus nos chama a enfrentar com honestidade. Ao final deste vídeo, você não apenas saberá quais são esses pecados, mas também porque Deus nos alerta sobre eles, como eles prejudicam nossas almas, o mais importante, como sua graça é maior do que nossas falhas. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode remodelar sua visão sobre pureza, intimidade e redenção. Vamos começar com o primeiro pecado, adultério. O adultério não é apenas o erro ou uma falha pessoal, é uma ferida direta contra a aliança que Deus projetou como uma das uniões mais sagradas da terra, o casamento. Quando duas pessoas se apresentam diante de Deus e juram amar e permanecer fiéis, não se trata apenas de um contrato legal. É um vínculo de aliança, um reflexo espiritual do relacionamento de Cristo com sua igreja. É por isso que Êxodo 20:14 é tão claro: não adulterarás. A Bíblia não apresenta esse mandamento como um fardo, mas como proteção. Proteção da intimidade, proteção da confiança, proteção da própria imagem do amor de Deus pela humanidade. Quando o adultério entra no casamento, o dano se espalha. Cônjuges ficam marcados, filhos são abalados, comunidades são fragmentadas e a própria fé frequentemente testada. A confiança quebrada pode parecer impossível de reconstruir. Famílias desmoronam. Corações são deixados em pedaços. Mas por que Deus leva isso tão a sério? Porque o casamento é mais do que duas pessoas. É um testemunho. Paulo explica em Efésios 5 que o casamento é uma imagem do amor, sacrifício e fidelidade de Cristo à sua noiva, a igreja. O adultério distorce essa imagem. Conta ao mundo uma mentira sobre o Deus que nunca trai o seu povo. É por isso que a Bíblia chama o adultério não apenas de infidelidade, mas de violação do sagrado. No entanto, mesmo nas Escrituras, vemos que Deus não abandona aqueles que caíram nesse pecado. Pense no rei Davi. Ele cometeu adultério com Batseba e tentou esconder isso com mentiras. As consequências foram devastadoras: turbulência pessoal, divisão familiar e angústia espiritual. No entanto, no Salmo 51, Davi clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo teu amor infalível. Seu arrependimento foi real, e a misericórdia de Deus foi maior que o seu pecado. Essa mesma misericórdia está disponível hoje. Talvez você tenha sido infiel. Talvez você seja a pessoa traída. Talvez as cicatrizes em seu casamento ainda estejam abertas. Ouça isto: o adultério fere profundamente, mas Deus restaura completamente. O arrependimento é a porta de entrada. A cura é possível. A restauração não é instantânea, mas é real. Se você é casado, guarde sua aliança com firmeza. Proteja-a com oração, com responsabilidade, com limites saudáveis, com amor intencional. Se você caiu, não acredite na mentira de que é tarde demais. Deus é especialista em pegar o que está quebrado e torná-lo inteiro novamente. O que o inimigo costumava destruir, Deus pode usar como base para uma nova história de graça. O adultério é devastador, mas não precisa ser o fim. Em Cristo, ele pode se tornar o início da redenção. Fornicação é uma palavra que muitos esqueceram, rejeitaram ou redefiniram. Na cultura moderna, o sexo fora do casamento não é apenas aceito, mas também celebrado. Filmes o glorificam, a música o promove e as mídias sociais o tratam como um símbolo de liberdade. Mas a Bíblia nunca muda sua definição. Desde o início, Deus projetou a intimidade para ser algo santo, sagrado e profundamente espiritual, reservado para a aliança do casamento. Quando saímos desse projeto, não quebramos apenas uma regra, ferimos nossas almas. O apóstolo Paulo dá uma das advertências mais fortes em Coríntios 6:18, fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas a pessoa que pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Este versículo não é um exagero poético, ele revela uma profunda verdade espiritual. O pecado sexual é diferente porque afeta a essência de quem somos. Toca nossos corações, nossas mentes e até mesmo a química de nossos corpos. A própria ciência confirma o que as Escrituras sempre ensinaram. Quando duas pessoas são íntimas, hormônios como ocitocina e dopamina são liberados, criando laços poderosos de confiança e apego.
Mas quando a intimidade é tratada como algo casual, quando laços são formados, rompidos repetidamente, algo dentro de nós enfraquece. A verdadeira intimidade se torna mais difícil de encontrar. A confiança parece frágil. A vergonha se insinua, mesmo que tentemos silenciá-la. O mundo diz que isso é normal, mas Deus diz que é perigoso. Hebreus 13:4 nos lembra: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito conjugal sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Observe a ênfase. O casamento deve ser honrado, não minimizado, não ridicularizado, não redefinido. Quando a intimidade é removida da aliança, ela se torna falsa. Promete alegria, mas deixa vazio. E, no entanto, mesmo aqui, a misericórdia de Deus permanece. Certa vez, Jesus esteve diante de uma mulher apanhada em adultério. A multidão queria apedrejá-la, mas Jesus olhou para ela com compaixão e disse: nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Este momento captura perfeitamente o coração de Deus. Ele não desculpa o pecado, mas oferece perdão e uma saída. Talvez você esteja em um relacionamento agora em que a fornicação se tornou parte da sua vida. Talvez você tenha se convencido de que não é grande coisa porque todo mundo faz isso, ou porque você realmente ama a pessoa. Mas, no fundo, você sente o peso. Você sente a distância de Deus. Essa tensão que você sente não é condenação, é convicção. É o Espírito de Deus sussurrando para você: volte, há um caminho melhor. O caminho a seguir começa com honestidade. Chame-o pelo que é, pecado, e então leve-o a Deus. Arrependimento não é sobre vergonha, é sobre liberdade. É sobre confiar que o desígnio de Deus não é arruinar sua alegria, mas protegê-la. Dar a você uma intimidade duradoura, gratificante e enraizada no amor da aliança. Pureza não é fraqueza, é força. É escolher honrar a Deus com seu corpo e sua alma. E a verdade é que você nunca está perdido demais. Não importa o que seu passado reserve, Deus pode escrever um novo capítulo repleto de restauração e plenitude. A questão é: você está pronto para confiar a Ele a sua história? Poucos assuntos em nossa época carregam tanto peso e tensão quanto a questão da sexualidade. Nossa cultura redefiniu o amor, a identidade e a verdade de maneiras que frequentemente entram em conflito com o que as Escrituras ensinam. Conversas que deveriam ser ponderadas e compassivas frequentemente se tornam hostis, dividindo famílias, igrejas e até mesmo comunidades de fé. Mas quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus falou claramente, não para condenar a humanidade, mas para revelar seu desígnio, sua ordem e seu coração para sua criação. As Escrituras descrevem em Romanos 1:26-27 como homens e mulheres trocaram relações naturais por relações não naturais, ultrapassando os limites que Deus havia estabelecido. Esses versículos não se referem a um grupo ou a uma comunidade. Eles se referem a mostrar o que acontece quando a humanidade, em sua fragilidade, se afasta do plano do Criador. Desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher para refletir algo sagrado, a beleza de sua imagem, a unidade de seu propósito e a aliança de seu amor. O casamento nunca foi concebido para ser apenas companheirismo ou parceria. Ela foi projetada como um espelho de Cristo e sua igreja. Uma união de devoção, sacrifício e fidelidade à aliança. Quando nos desviamos desse projeto, seja em comportamento homossexual, adultério, fornicação ou qualquer distorção da intimidade, não estamos meramente quebrando regras. Estamos remodelando a imagem que Deus nos deu, substituindo a sua sabedoria por nossos desejos. E, no entanto, é aqui que o Evangelho brilha mais intensamente. Ninguém está além da redenção. Romanos 3:23 diz claramente: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso se refere a cada um de nós. Não se trata de pecado deles versus o nosso pecado. Esta é a condição universal da humanidade. E se todos pecaram, então a cruz é para todos. Perdão, cura e transformação não são reservados para poucos. Estão disponíveis para todos que vêm a Jesus. É aqui que muitos interpretam o mau coração de Deus. Alguns veem a verdade como crueldade, mas a verdade sem amor não é verdade de forma alguma. É uma arma. Outros, no entanto, veem o amor como aceitação sem limites, mas o amor sem verdade não é amor, é negligência. O verdadeiro amor fala com compaixão e convicção. O próprio Jesus personificou esse equilíbrio. Ele acolheu os quebrantados, comeu com os rejeitados, curou os rejeitados. No entanto, ele também os olhou nos olhos e os chamou para deixar para trás o que os estava destruindo. Seu amor não era permissivo, mas era paciente. Para alguém que luta contra a atração pelo mesmo sexo, a jornada não é simples. Pode envolver anos de luta, questionamentos e lágrimas. E para aqueles que abraçaram esse estilo de vida, pode parecer impossível imaginar outro caminho. Mas Deus vê além dos rótulos. Ele vê além das lutas. Ele vê o coração. E seu convite permanece o mesmo para todos. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Mudança, no sentido bíblico, não se trata de se esforçar mais. Não se trata de regras legalistas ou força humana. A verdadeira transformação consiste em entregar nossos desejos, mesmo aqueles que parecem inseparáveis de quem somos, e confiar que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Isaías 55:9 nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E para os crentes que caminham ao lado daqueles que lutam com essas questões, o chamado é igualmente claro: não condenem, mas também não transigem. Mostrem o coração de Cristo permanecendo firmes em sua palavra, enquanto estendem misericórdia, paciência e bondade. A igreja deve ser um lugar onde a verdade não seja diluída e a graça não seja retida. Ambos devem coexistir, ou o evangelho perde seu poder. A mensagem na cruz não é conserte-se e depois venha. É venha como você está e deixe Deus te renovar. Toda história de quebrantamento tem lugar aos pés da cruz. Toda ferida pode ser curada. Todo desejo pode ser entregue. E toda vida pode ser transformada. Esta não é uma história de exclusão, é uma história de redenção. A luxúria raramente grita. Ela sussurra. Ela se esconde em olhares, em pensamentos, em momentos secretos que ninguém mais vê. Exteriormente, a vida pode parecer intacta. Um casamento, um ministério, uma reputação. Mas, por dentro, a luxúria queima silenciosamente como um fogo oculto, consumindo cada vez mais coração. E Jesus, em sua sabedoria, expôs esse perigo invisível com uma clareza surpreendente. Em Mateus 5:28, ele declarou: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Essas palavras revelam algo profundo. O pecado não diz respeito apenas ao que fazemos, mas ao que desejamos. A luxúria começa no coração muito antes de se manifestar em ações. Ela cresce nas sombras, convencendo-nos de que pensamentos secretos não importam, que, enquanto ninguém souber, estamos seguros. Mas Cristo rompe a ilusão. Ele nos lembra que Deus não observa apenas o nosso comportamento, ele vê o nosso coração. Por que a luxúria é tão destrutiva? Porque distorce a maneira como vemos os outros. Transforma homens e mulheres, criados à imagem de Deus, em objeto de consumo. Transforma o amor em desejo, a intimidade em apetite e a conexão em conquista. Se não for controlada, a luxúria remodela nossas almas. Alimenta vícios como a pornografia, leva as pessoas ao adultério e até prejudica a forma como entendemos o próprio amor. O que começa como um pensamento, muitas vezes termina como correntes. E o mundo sabe como alimentar esse fogo. A luxúria é vendida em anúncios, celebrada em filmes e comercializada nas mídias sociais como se fosse um entretenimento inofensivo. Indústrias inteiras lucram mantendo esse fogo aceso. Mas o que o mundo chama de natural, a Bíblia chama de perigoso. Não é liberdade, é escravidão. Promete prazer, mas deixa vazio. No entanto, o chamado de Deus não é apenas para suprimir a luxúria, mas para ser transformado. Paulo escreve em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A batalha não é vencida por pura força de vontade, ela é vencida quando o coração e a mente são renovados pelo Espírito de Deus. A luxúria próspera em segredo, mas perde seu poder na luz. É por isso que a confissão e a prestação de contas são tão poderosas. Quando trazemos o que está oculto à tona diante de Deus e de crentes confiáveis, a vergonha perde seu poder e a cura começa. A jornada para longe da luxúria não é fácil. Alguns dias parecem vitória, outros parecem fracasso. Mas cada batalha é uma oportunidade para se apoiar mais profundamente na força de Deus. 2 Timóteo 2:22 diz: fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Observe a urgência. Fuja. Não discuta com a luxúria. Não brinque com ela. Fuja dela e corra em direção a Deus. E aqui está a esperança. Você não é definido pela sua luta. Você não está preso para sempre. A luxúria diz que você sempre estará preso, mas Deus diz que você foi feito para a liberdade. A cruz declara que até as manchas mais profundas podem ser lavadas. Pureza não é uma fantasia, é uma promessa. Começa com a rendição, entregando não apenas suas ações, mas seus pensamentos, seus desejos, seu coração. Deus não o vê como um fracasso definido por suas batalhas secretas. Ele o vê como uma pessoa que ele criou para ser completo, santo e livre. Que hoje seja o dia em que você tire o fogo das sombras. Não pela sua força, mas pela dele. Não em silêncio, mas em rendição. O inimigo próspera em segredo, mas a vitória próspera na luz de Cristo. Há um pecado que se esconde atrás das telas, um pecado que silenciosamente se tornou um dos vícios mais poderosos da nossa geração: a pornografia.
O que antes vivia nas sombras, escondido em revistas secretas ou atrás de portas fechadas, agora está a apenas um clique de distância, disponível para qualquer pessoa com o celular na mão. Apresenta-se como entretenimento, como curiosidade inofensiva, até mesmo como algo normal. Mas o que começa com curiosidade rapidamente se transforma em correntes. E essas correntes não apenas acorrentam o corpo, elas aprisionam a alma. Pornografia não é apenas luxúria. É luxúria multiplicada, ampliada e mercantilizada. Ela pega o que Deus criou como sagrado e o transforma em um produto para consumo. Ela despoja a intimidade de sua santidade, removendo o amor, a devoção e a aliança, substituindo-os por imagens criadas para inflamar o desejo sem responsabilidade. Jesus alertou em Mateus 5:28 que olhar com luxúria já é adultério do coração. A pornografia alimenta esse adultério indefinidamente, reprogramando a maneira como a mente vê as pessoas, o casamento e até mesmo a imagem de Deus nos outros. A ciência alcançou o que as escrituras declaram há muito tempo. Estudos revelam como a pornografia reconfigura o cérebro, embotando a intimidade real e alimentando padrões de vergonha e isolamento. Ela cria altos níveis químicos que imitam as drogas, mas nunca satisfazem, deixando a alma mais faminta do que antes. Relacionamentos sofrem. A confiança é quebrada. Cônjuges se sentem traídos. Até a oração se torna difícil, porque a culpa sussurra. Você é indigno. Você está perdido demais. É exatamente isso que o inimigo quer. Aprisionar as pessoas em ciclos de silêncio, isolá-las de Deus e dos outros e convencê-las que não há como voltar atrás. Mas há um caminho de volta. A cruz de Cristo quebra todas as correntes, mesmo aquelas forjadas por anos de vício. 1 João 1:9 proclama: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe a profundidade dessa palavra. Purifica. Deus não perdoa apenas superficialmente. Ele lava a mente, o coração e a alma, alcançando os cantos mais escuros onde a vergonha viveu por anos, e traz luz. O primeiro passo para a liberdade é a honestidade. A negação alimenta o ciclo, mas a confissão o quebra. Quando arrastamos o pecado para a luz diante de Deus e de irmãos e irmãs de confiança em Cristo, seu poder começa a ruir. Prestação de contas, oração e medidas práticas, filtros em dispositivos, limites nos hábitos diários podem ajudar, mas, no fundo, a verdadeira liberdade vem de um coração saturado da palavra de Deus e de sua presença. Se você está lutando contra a pornografia, ouça isto claramente. Você não está sozinho e não está além da redenção. Inúmeros homens e mulheres trilharam esse mesmo caminho e encontraram liberdade em Cristo. Sua história não acabou. A vergonha que você sente não o define. O sangue de Cristo já fala uma palavra melhor sobre sua vida: liberdade, purificação, restauração. A pornografia promete intimidade, mas traz vazio. Deus, no entanto, oferece que é real, amor puro, de aliança e eterno. Não se contente com uma falsificação quando o próprio Criador da intimidade o convida à plenitude. Você pode ter caído, mas não está abandonado. As correntes podem se quebrar, a mente pode ser renovada, a alma pode ser restaurada. Mas tudo começa com um passo: a rendição. Existem pecados que não apenas quebram mandamentos, mas também destroem o próprio fundamento do que Deus criou para ser sagrado. O incesto é um deles. A família foi projetada por Deus para ser o primeiro lugar onde o amor é aprendido, onde a segurança é sentida, onde a identidade é moldada. Os pais são chamados a proteger, os irmãos a apoiar e os lares a refletir a estabilidade do amor e da ordem de Deus. Quando esses limites são ultrapassados, a própria estrutura que deveria ser nutrida torna-se uma fonte de profunda traição. A Bíblia fala diretamente sobre isso. Em Levítico 18, Deus estabelece proibições claras contra o incesto, nomeando relacionamento após relacionamento que deve permanecer imaculado. Essas não eram regras arbitrárias. Eram muros de proteção projetados para resguardar a dignidade, a confiança e a pureza da família. Quando o incesto ocorre, esses muros desabam e as consequências se propagam muito além do ato físico. Deixa feridas emocionais, psicológicas e espirituais, feridas que muitas vezes duram anos, às vezes gerações. Para a vítima, a dor é indescritível, a confiança é roubada, a inocência é destruída. A própria pessoa ou pessoas que deveriam ter proporcionado segurança tornaram-se fonte de medo e sofrimento. Muitos carregam esse trauma em silêncio, acreditando que ninguém entenderá, pior, acreditando que são de alguma forma culpados. Mas a verdade é clara: Deus vê. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-o de espírito oprimido. Os gritos dos feridos não são ignorados pelo céu. As lágrimas dos abusados não são esquecidas por Deus. Ele está perto, mesmo quando o silêncio parece insuportável. E quanto àquele que cometeu esse pecado, as Escrituras não suavizam sua postura. É um pecado da mais grave espécie.
Não é um erro, é uma violação. Para aqueles que cruzaram essa linha, o único caminho a seguir é o arrependimento, a confissão e o enfrentamento das consequências com humildade. O verdadeiro arrependimento é mais do que tristeza. É um afastamento, uma recusa em retornar e um compromisso de buscar restauração sempre que possível. A graça de Deus é real, mas a sua justiça também. Esconder-se, negar, desculpar, isso é permanecer na escuridão. Confessar, arrepender-se, entrar na luz. É aqui que a misericórdia de Deus encontra até mesmo as histórias mais sombrias. O incesto é mais do que um fracasso pessoal. Muitas vezes é uma ferida geracional. Se não forem tratados, ciclos de abuso podem se repetir, transmitindo dor de uma geração para outra. Mas o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer maldição geracional. O que foi distorcido pode ser restaurado. O que foi quebrado pode ser curado. O que estava escondido pode ser trazido à luz e redimido. A cruz tem o poder de interromper o ciclo e escrever uma nova história de liberdade e restauração. Para quem carrega cicatrizes do incesto, a cura pode parecer impossível. Mas a cura não é apenas possível, é a vontade de Deus. Passo a passo, oração após oração, Deus restaura os corações partidos. Por meio de uma comunidade segura, de conselheiros confiáveis, da obra do seu Espírito, Ele reconstrói o que o pecado tentou destruir. Para quem carrega o fardo da culpa, o caminho pode ser difícil, mas o arrependimento abre a porta para o perdão e a transformação. O incesto viola tudo o que Deus planejou para a família. Mas a história não precisa terminar com a violação. Em Cristo pode haver restauração. Em Cristo pode haver cura. E em Cristo pode haver liberdade. Não importa quão profunda seja a ferida, não importa quão pesada seja a vergonha, o amor de Deus alcança ainda mais longe. Esse é o cerne da redenção. Deus pega aqueles que o mundo rejeita e os honra. Ele pega aqueles que estão presos à vergonha e lhes dá um novo nome. Se você trilhou esse caminho, seja por desespero, sobrevivência ou escolhas frustradas, ouça isto claramente: Deus não o chama de inútil. Ele o chama de amado. Ele não o rótula pelo seu passado. Ele lhe oferece um futuro. O mundo pode dizer que seu valor é medido em dinheiro, curtidas ou afeição temporária. Mas Deus diz que seu valor foi medido na cruz, quando Jesus derramou seu sangue para comprar de volta sua alma. E para aqueles que usaram outros por meio da prostituição, seja por exploração, manipulação ou consumo, as Escrituras não oferecem desculpas. O chamado é para se arrepender, para se afastar completamente, para reconhecer o pecado pelo que ele é e buscar perdão por meio de Cristo. Graça não é permissão para continuar no pecado. A graça nos transforma para que não desejemos mais viver nele. A prostituição é de partir o coração porque vende o que é sagrado. Mas o Evangelho é de tirar o fôlego porque restaura o que foi perdido. Jesus acolheu os quebrantados, os rejeitados, os párias. Ele ainda acolhe. Nenhum passado é sujo demais, nenhuma vergonha profunda demais, nenhuma história é arruinada demais para ele reescrever. Onde o mundo vê desgraça, ele vê um filho ou filha esperando para ser restaurado. Onde o mundo vê uma cicatriz, ele vê um testemunho de graça. Seu corpo não está à venda. Sua alma não está à venda. Você foi criado para o amor, para a dignidade, para a eternidade. E quando você vem a Cristo, Ele restaura o que foi roubado, Ele purifica o que foi contaminado e declara sobre você: você é meu. Passamos por algumas das verdades mais difíceis e pesadas que a Bíblia apresenta: adultério, fornicação, comportamento homossexual, luxúria, pornografia, incesto e prostituição. Cada um desses pecados fere profundamente. Eles rompem a confiança, deixam cicatrizes no coração e distorcem a beleza do que Deus pretendia que a intimidade fosse. Para muitos, apenas ouvir esta lista reacende velhas feridas, desperta memórias dolorosas ou revela lutas secretas escondidas no silêncio. E, no entanto, por mais pesadas que essas verdades possam parecer, a mensagem do Evangelho é ainda mais pesada. Com graça, Deus não expõe o pecado para nos destruir. Ele expõe o pecado para nos curar. Ele ilumina os lugares mais escuros, não para envergonhar, mas para libertar. A cruz de Jesus Cristo é a palavra final sobre cada pecado que mencionamos. Seu sangue não foi derramado pelos perfeitos, mas pelos quebrantados, pelo adúltero, pelo viciado, por aquele que se deixa levar pela luxúria, pela vítima que carrega feridas e pela alma que acredita estar muito longe. Cristo morreu por você. O inimigo sussurra que sua história acabou, que sua vergonha o define, que a mudança é impossível. Mas o Evangelho declara algo maior. Nenhum coração é duro demais, nenhum erro é permanente demais, nenhum pecado é forte demais para a graça de Deus. 1 João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe a palavra todos, não alguns, não a maioria, todos. Arrependimento não é punição. Arrependimento é uma porta de entrada.
É o passo da escravidão para a liberdade, do silêncio para a restauração, do desespero para a esperança. Arrepender-se não é simplesmente sentir arrependimento, mas sim afastar-se do pecado, voltar-se para Deus que está esperando de braços abertos. Seus mandamentos não são sobre restrição, são sobre restauração. Eles não foram projetados para tirar a alegria de você, mas para lhe dar uma alegria que não pode ser roubada. Talvez, ao ouvir isso, você tenha se visto em mais de um desses pecados. Talvez você tenha carregado vergonha por anos. Talvez você tenha se convencido de que mudança é impossível. Mas a verdade é esta. O Salvador já viu tudo, carregou tudo e levou tudo para a cruz. E agora Ele convida a deixar tudo. Não trilhe esta estrada sozinho. A cura acontece na luz e a cura acontece em comunidade. Procure alguém em quem você confie, um pastor, um conselheiro, um crente maduro que possa orar com você, caminhar com você e lembrá-lo de que você não está sozinho. A escuridão próspera no segredo, mas a liberdade próspera na luz. A mensagem deste vídeo não é de desespero, é de esperança. Sim, o pecado é real. Sim, suas consequências são devastadoras, mas a graça é maior. O sangue de Cristo basta, e o seu convite permanece. Venha a mim. Venha com suas feridas. Venha com sua vergonha. Venha com seus medos. Seus braços estão abertos. Seu amor é imutável e sua verdade é o caminho para a vida. Então, onde quer que você esteja agora, sofrendo, se escondendo ou ansiando por liberdade, saiba disto, você não está fora do alcance de Deus. Sua história não acabou. A graça de Jesus Cristo pode reescrever o seu final. Não importa quão fragmentados os capítulos tenham sido. O pecado fere profundamente, mas Deus restaura completamente. Se esta mensagem falou ao seu coração, não a deixe aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E antes de ir, lembre-se de curtir este vídeo para que mais pessoas possam encontrar esta mensagem e se inscrever no canal para não perder o próximo ensinamento. Agora mesmo, outro vídeo poderoso está aparecendo na sua tela. Clique nele e continue essa jornada aprofundando-se na verdade e no amor de Deus. Continue abençoado e nos vemos no próximo vídeo.